Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques, né? Conhecido Gabriel Garcia Marques aqui no meu canal já, um dos meus escritores favoritos. Esse livro, na verdade, ele foi lançado, na verdade, a primeira vez foi como uma, ele é um livro de não ficção, e ele foi lançado como uma reportagem na época que o Gabriel Garcia Marques era jornalista. Eu vou botar uma foto dele aqui quando ele era jornalista, uma foto que ele tá bem mais jovem. Uh, e, uh, e nessa época ele fez essa reportagem, saiu como o relato de um náufrago, que esse rapaz considerou esse rapaz de 20 anos, ele ficou 10 dias à deriva em mar aberto, e ele cedeu essa reportagem, né, que ele disse que ia contar, assim, toda a verdade sobre o que aconteceu naquele dia em que alguns marinheiros, se não me engano, 8, e ele foi o único sobrevivente, caíram no mar de um navio que era um destroyer. Nos anos 70, só que em 1970, decidiram lançar essa reportagem como um livro, né? Tipo, então tá aqui, né, o relato, né, de um náufrago. O Gabriel Garcia Marques não gostou muito porque ele disse que nos anos 70 o Gabriel Garcia Marques já era um escritor célebre, já tinha lançado sua obra mais famosa, 100 Anos de Solidão. Então, ele falou que sabia que eles lançaram como um livro em 1970, em 1970 ele estava com 42, 43 anos, porque ele era escritor da moda, de queria lançar, né, o que ele tinha feito quando era jornalista. Então ele sabia que não era tanto pelos méritos desse rapaz de 20 anos. Então, esse rapaz, depois que ele sobreviveu, que ficou 10 dias à deriva no mar, ele procurou, a fama dele, o tempo dele passou, as pessoas acabam caindo no esquecimento, ele pegou e chamou, foi no jornal, falar com o Gabriel Garcia Marques, que era jornalista, e um outro jornalista, agora eu não me lembro o nome, que ele queria contar a verdade, que na verdade o navio em que ele estava não foi uma tempestade que fez com que os marinheiros caíssem no mar. Na verdade, o navio estava se inclinando porque ele estava muito pesado, porque ele estava vindo dos Estados Unidos para a Colômbia com contrabando. E a ditadura quis abafar isso e colocar a versão oficial, que ele teve que falar. A versão, na época, a Colômbia era assolada por uma ditadura, e ele teve que falar essa versão oficial de que teve uma tempestade e eles caíram no mar. Mas ele falou daí nesse relato que não, que na verdade o navio estava se inclinando porque estava muito pesado, com várias cargas de contrabando, geladeiras, televisores, essas coisas, e por isso que eles caíram no mar. Na época, o Gabriel Garcia Marques foi pressionado, o próprio rapaz, o nome dele é Luiz Alexandre Velasco, ele tinha 20 anos, ele foi ameaçado, subornado para que tirasse, desmentisse essa história, mas ele decidiu que não, que dessa vez era a verdade que ele ia falar, né, e ele conta, né, então, esse livro, né, é a reportagem, né, o relato que ele contou para o Gabriel Garcia Marques. Então, assim, ele conta, né, que o navio começou a se inclinar, estava muito pesado, e aqui ele conta primeiro que ele estava nos Estados Unidos fazia 8 meses, e o navio começou a se inclinar, estava pesado, então ele pensou assim, a qualquer momento os superiores vão mandar a gente pegar e jogar essa carga do contrabando no mar, né, para ficar mais leve. Daí eles ficaram esperando a ordem nunca vinha, eles não mandaram cortar a carga que podia ter salvado eles, e por fim o navio começou a se inclinar demais, e aconteceu que eles caíram na água, se não me engano, 8 marinheiros, e caíram balsas, e por fim caiu também tudo o contrabando. Daí foi aquele desespero para conseguir subir na balsa, para tentar se agarrar a alguma coisa, né, para não ser levado pelo mar. E o Luiz Alexandre Velasco, ele consegue subir uma balsa, e ele começa assim desesperado a tentar ajudar os amigos dele a subir na balsa. Ele pega o remo assim para tentar chegar perto deles, né, mas tá bem difícil, e eles veem o navio indo embora, né, então o que deixou o Veno também furioso, né, que foi que eles contaram a verdade, que estavam trazendo contrabando para a Colômbia, e também que o navio foi embora deixando eles para trás.
Então, assim, ele fica desesperado, ele vê dois amigos dele, assim, agarrado no pescoço, assim, do outro, tentando se salvar. Tem aqui que fala, tipo, tem umas imagens aqui que são umas ilustrações, tipo, por exemplo, tem essa ilustração aqui, que mostra o Velasco, o Luiz Alexandre Velasco tentando chegar num amigo dele, que tava um agarrado no pescoço do outro, vamos ver se dá pra ver bem. Essas imagens aqui são do ilustrador Caribé. Ele ilustrou outros trabalhos de literatura, inclusive o mais célebre do Gabriel Garcia Marques, que é o 100 Anos de Solidão. Ele é argentino, mas ele foi naturalizado brasileiro. Lembra aqueles desenhos que tem, não sei se são todos os livros que tem aqueles desenhos ainda do 100 Anos de Solidão, tipo aquele desenho da chuva, aqueles desenhos legais, né? Mas então, assim, ele com desespero acaba vendo, assim, os dois afundando, esses dois rapazes afundando, desaparecendo no mar. E ele acaba vendo na frente dos olhos dele os amigos dele desaparecendo, sendo levados pelas águas, e ele tentando chegar e não conseguindo. Aqui ele fala também do outro amigo dele, que fala, ele tentei remar, fiz um último esforço para que ele alcançasse o remo, mas não havia levantada. Tentar evitar que ele desapareceu naquele momento para sempre, a menos de 2 metros do remo. Então aconteceu que ele fala nessa parte aqui que ele viu 4 amigos deles morrerem, afundarem, serem levados diante dos olhos dele. Então depois, quando ele estava sozinho, à deriva, tipo, desesperado. E aí começa né, ele vai contando os dias, ele tá com o relógio, ele começa o primeiro dia, começa os problemas, a sede, a fome, o sol queimando a pele. Ele começa a ter, ele machuca o joelho e ele começa a ter febre, ele tem alucinações com um dos amigos dele, um marinheiro, que ele tentou salvar. Ele começa a ter alucinações de que ele tá no barco dele, ele tá assim muito fraco, tipo pensando não, eles vão vir me buscar. E então quando ele tá tão fraco, ele vê que é a hora dele se amarrar na balsa. Isso quer dizer que para ele assim ficar, é uma coisa que ele aprendeu na marinha, que é para ele se amarrar na balsa quando tivesse a deriva, para ele não ser jogado no mar por estar tão fraco, cair no mar. E daí ele se lembra de vários casos de guerra em que pessoas foram encontradas amarradas na balsa, assim, mortos, assim, com o corpo decomposto, mas assim, bem fortemente amarrado na balsa para não cair dele, né? Ficou muito triste. Ele tava num desespero, assim, que ele pegou e ele tinha uns cartões no bolso postais, e ele pegou e comeu esses cartões, assim, para aplacar um pouco a fome. Demorou um tempo até que ele conseguiu pegar um peixe, sabe? Mas foi, acho que lá pelo quinto, quarto dia. E outro problema é que tinha tubarões. Esses tubarões, todo dia, às 5 da tarde, rondavam a balsa dele. E teve um dia que o tubarão deu uma bocada no remo dele e quase virou a balsa, e 2 remos caíram na água, e ele ficou só com um remo, assim, com só uma parte daquele remo, porque o tubarão deu uma bocada. Então ele tinha esse medo, né, de acabar caindo na água, dele fazer virar aquela balsa, né. Mostra todo o desespero. E conforme foi passando os dias, no 10º dia, ele já foi, na Colômbia, ele já foi dado como morto. A família dele no 10º dia já estava rezando uma missa, né? E ele pensando, será que ele tinha horas que ele só queria morrer, que ele queria só deitar e morrer para que acabasse. Ele estava com as mãos em carne viva, ele estava exausto, tipo, com, né, todo machucado, tipo, até que, assim, não foi resgate de ninguém que salvou ele, foi, na verdade, né, a balsa foi indo, até que ele avistou terra firme, mas ele já tinha tido uma alucinação de terra firme, ele pensou a princípio que talvez fosse outra alucinação, mas então ele foi vendo que, na verdade, era terra mesmo, ele estava chegando naquela praia, então o remo não estava adiantando, que era só um pedaço de remo. Então o que ele pegou e fez, e foi a nado, exausto, chegou na praia, assim, caiu, assim, tipo, se jogou, assim, na terra, assim, finalmente terra firme. Então ele mesmo, por mérito próprio, ninguém foi salvar ele. E daí lá ele vê que é um lugar bem isolado, ele fica se perguntando onde é que eu tô. Isso aqui,
que país será que é esse? Ele vê uma mulher correndo, ele chama ela, ela sai correndo, né? Fica com medo dele, mas depois ela volta com o marido dela, eles resgatam ele e ele pergunta, onde eu tô? Daí ele fala na Colômbia, ele não imaginava que ele tinha sido levado para Colômbia, né? Então ele conta que ele é um náufrago, que ele ficou 10 dias no mar. Eles levam ele para uma casa onde dão para ele assim chá com colherinha, assim, com colheradinhas de chá, porque se eles dessem comida para ele, que eles que estavam com tanta fome e não davam comida para ele, ele podia não aguentar o impacto assim de comer alguma coisa pesada. E eles queriam primeiro ver o médico. Então, assim, quando se descobre que ele é o rapaz náufrago que ficou 10 dias, enche de curiosos no vilarejo, pessoas ficam seguindo ele e até que né, chega as autoridades e falam que ele vai ser levado de avião para a cidade dele, que a família dele está esperando, que achavam que ele já estava morto. Então, a partir daí, ele vira um herói nacional. Ele vai para o hospital, ele não pode dar muitas entrevistas e a guarda fica cuidando lá para as entrevistas que ele pode dar, até para ele não falar do contrabando, né? Então, nesse início dá para entender porque que ele não falou a verdade, né? Que, na verdade, o navio estava com contrabando e inclinou, não que não teve tempestade nenhuma. Até o Gabriel Garcia Marques viu depois, né, que na época os... a meteorologia não mostrava que tivesse tido nenhuma tempestade no mar naquele dia para ter causado a queda, os marinheiros caírem. Então ele virou um herói nacional e tal. Estou mostrando essas fotos que eu estou mostrando aqui são algumas fotos do Luiz Alexandre Velasco mesmo, né, na época. Ele virou um herói, assim, começou. Só que ele tipo começou a fazer propagandas. Por exemplo, tinha esse relógio que ele ficou à deriva, que é esse relógio, e então ele ganhou dinheiro para fazer propaganda do relógio. Ele mascou um tipo de chiclete lá, um dia lá em tal propaganda, ele ganhou para mascar. Tipo, ele ficou assim por um tempo, né? Só que depois daí as coisas passam, né? Ele resolveu contar, né, a verdade, né? Ele acabou deixando. Ele tinha sido promovido a cadete, mas ele acabou deixando a Marinha e ele começou a trabalhar como motorista de ônibus, depois agente de seguros. O Gabriel Garcia Marques, quando ele lançou o livro, quando foi lançado o livro em 1970, ele deixou todos os direitos autorais, tudo que fosse arrecadado para o Luiz Alexandre Velasco. Então, assim, a história dele, o Luiz Alexandre, ele morreu em 2000, com 60 anos. Foi assim, um bom tempo antes do Gabriel Garcia Marques morrer em 2014. Assim, quando eu falo assim, tipo, toda a história, assim, que geralmente livro de ficção eu falo toda a história, dá a impressão de que eu contei tudo, mas que eu contei tudo não vai ter graça ler, mas não é isso. É uma experiência totalmente diferente de você, alguém te contar do que você lê. Então eu falo a história, assim, mas é outra coisa você ver a agonia dele em alto mar, sabe? Parece que geralmente quando a gente lê esses livros, a gente entra na história, a gente vê a agonia dele, assim, tipo, e a gente torcendo para que, né, desse tudo certo. A gente sabia que ele estava relatando, ele sobreviveu, né? Mas assim, dá uma agonia. Então, outros livros de ficção eu também faço isso, eu conto a história, mas é outra coisa você ler, né? Tipo, os livros de não ficção, eu não conto o final da história. Bom, então fica a dica, né, do Gabriel, outro ótimo Gabriel Garcia Marques, dessa vez um livro jornalístico, né, da época que ele era jornalista. Ele é bem fininho, sabe? Tipo, então, você lê bem rapidamente. Vou mostrar o que eu tô lendo. Eu tô lendo A Relíquia do Eça de Queiroz. É um livro muito divertido, muito engraçado. Eu tinha me esquecido como é bom Eça de Queiroz. Então, vai ser minha próxima resenha. Então, muito obrigada. Se inscreva, dá um like. Tchau!